Olá a todos, eu sou Rafael Neves e hoje trago para vocês um conteúdo que fala sobre a saúde da criança e do adolescente. Para além das transformações que o indivíduo sofre, quando me referi a indivíduo, eu estou me relacionando a qualquer fase do crescimento e do desenvolvimento, desde a concepção até o nascimento. Nós podemos dividir a gestação humana em três momentos principais: o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. Vale destacar que no primeiro trimestre de gestação, nós podemos simplificar as transformações neste indivíduo por meio da genética do desenvolvimento, o desenvolvimento embrionário. Passado o primeiro para o segundo trimestre, nós temos algumas mudanças que são direcionadas pela genética, mas também começamos a ter a influência dos fatores ambientais. E podemos dizer que esses fatores ambientais estão diretamente ligados ao redor da célula embrionária, ao redor onde essa célula embrionária está, o útero materno, e também o ambiente materno, que influencia, além da genética, esse desenvolvimento. Já no terceiro trimestre de gravidez, para além da genética e mais do que a genética, temos os fatores ambientais, porque o feto já está praticamente pronto para o nascimento. A ação do ambiente sobre o nosso organismo vai além do nascimento. Além dos contribuintes ambientais, a genética dos pais também determinam e direcionam esse caminho de crescimento e de desenvolvimento deste indivíduo nas primeiras fases ah, da sua existência, ou seja, na parte infantil, quanto criança, e também na adolescência. E os pais precisam estar atentos a estas mudanças e conhecer basicamente estas mudanças. Muito se discute hoje sobre as doenças psicossomáticas ou as doenças psicológicas, como o autismo e o TDAH. Mas talvez eu esteja sendo um pouco injusto da minha parte em trazer esses dois conceitos como doenças. Vamos colocá-los como condições. De um lado, existem grupos de estudos que determinam que estas tais condições elas podem ser oriundas do ambiente gestacional, mas também da genética. Outros discutem que ainda não há um consenso exato sobre a principal causa do desenvolvimento e da manifestação destas condições. Mas, para um lado ou para o outro, os pais de uma criança ou de uma adolescente podem estar atentos a este período, a estes dois períodos de intensas mudanças. No material de vocês existem alguns protocolos, alguns programas de atenção integral à criança e ao adolescente. Vale a pena conhecê-los porque a saúde básica ou a atenção primária está diretamente, entre tantas pautas, né, está diretamente ligado a esse achado de mudança e essa compreensão das mudanças que a criança e o adolescente sofrem. Então vale a pena, para além desta aula, vocês se integrar do material que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, as novas políticas de atenção à criança e ao adolescente, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que, à medida que a sociedade evolui, eles também passam por algumas mudanças bem significativas. Então, hoje, eu tentarei trabalhar com vocês algumas questões a respeito da saúde integral, ou seja, do princípio da integralidade, ou seja, tratar o igual de forma desigual, ou seja, nem toda criança deve ser tratada da mesma forma para a mesma condição, porque cada um tem uma necessidade em específico. Da mesma forma que a saúde integral do adolescente,
o início da puberdade, o início do amadurecimento das estruturas sexuais secundárias, ou seja, a criança percebendo, no caso, um menino, percebendo que a voz ela começa a engrossar, mas que de certa forma ele falseia entre voz muito aguda e voz grave. Os pelos pubianos, os pelos na axila e os pelos na face começam a crescer e se tornarem mais grossos e mais densos. Ah, o, o surgimento da acne, da espinha, o desenvolvimento dos seios, principalmente nas crianças, nas meninas, do quadril, e o descobrimento das, digamos, faculdades sexuais. Ou seja, a sexualidade aflorando e marcando um pouco essa transição entre criança e adolescência. Além da saúde integral, mostrar alguns indicadores essenciais com relação à mortalidade infantil, com relação às doenças que acometem principalmente esses dois grupos etários ao longo da sua existência. Cartão vacinal, a importância de ter o cartão vacinal atualizado e desmistificar um pouco o papel das imunizações. Alguns conceitos de mortalidade e morbidade infanto-juvenil. Então, para além do conhecimento, a mortalidade é quem morre por um agravo, seja ele prevenível ou não. A morbidade é o fato de você estar doente ou acometido por uma condição debilitante. Algumas doenças crônicas e alguns determinantes sociais de inclusão e exclusão de crianças e adolescentes, principalmente quando nós falamos do ambiente escolar, que é quando a criança ela começa a ter o maior contato com a sociedade e criar vínculos sociais, com amizade, entre outras crianças. O impacto da violência e na saúde mental, principalmente no mundo de hoje, o uso das redes sociais, o uso das plataformas digitais, os jogos online, o uso de telas, né? A discussão que se faz quando é o momento ótimo para colocar de frente a criança, e principalmente a criança, porque o adolescente ele já tem um desenvolvimento maior em relação à criança, mas quando devemos colocar na frente dessa criança uma tela e podemos observar que cada vez mais ela fica mais dependente dessa tela. As violências sexuais que as crianças e os adolescentes sofrem, os protocolos, e alguns destes protocolos estão presentes no material de vocês. Quais são os desafios da aplicação desses protocolos ou dessas políticas? Quais são as ações colaborativas que não só nós como pessoas, mas também a parte dos gestores, que nós podemos fazer em colaboração para melhorar de forma significativa e avançar mais na saúde ou na manutenção da saúde da criança e do adolescente. Então, quando nós falamos em saúde integral, nós podemos observar que hoje isso é uma política do MEC. Então, você pode observar isso mais nas práticas do MEC, principalmente nas formações. É óbvio que o Ministério da Saúde também preconiza essa questão da saúde integral. Hoje se fala muito nas ODS, né, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E parte do pressuposto que todas as instituições, seja elas de educação, seja elas de saúde ou em qualquer área, principalmente nessas duas, né, com a qual nós estamos lidando aqui nessa aula, as instituições de formação, elas devem preconizar em algum momento da formação do indivíduo, da formação de vocês, por exemplo, algum objetivo para o desenvolvimento sustentável, visando a melhoria das condições
físicas e também das condições mentais, não só do indivíduo, mas de uma sociedade. E existe a chamada ODS 3, que vai trabalhar a saúde de qualidade. E nessa ODS, nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a Saúde de Qualidade, existe uma parte bem específica que visa a saúde de qualidade para crianças e adolescentes. E numa visão mais abrangente, a saúde de crianças e adolescentes vai além da mera ausência de doenças. Isso exige uma abordagem mais integral, ou seja, o princípio da integralidade do SUS, para englobar não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar mental e também o social. E esta é uma perspectiva holística, e essa perspectiva ela é crucial para o desenvolvimento pleno e a qualidade de vida nessas duas fases vitais para o desenvolvimento de um indivíduo. E essas duas fases são a fase infantil, criança, e a adolescência. Para além das mudanças no organismo, há uma mudança de paradigma mental. E isso reflete, então, esse somatório do físico, do intelectual, isso reflete mais adiante na sociedade como um todo, fazendo com que essa criança ou esse adolescente eles sejam mais bem aceitos, ou se sintam, melhor dizendo, aceitos no ambiente social, se tornem pessoas ativas nesse ambiente social. E podemos perceber que ainda no Brasil, há uma discrepância entre os indicadores de morbidade e mortalidade. A nível bem prático, podemos perceber que em estados onde o índice de desenvolvimento humano é maior, os indicadores de mortalidade infantil e adolescência são menores, mas ainda eles existem. Em áreas mais afastadas, áreas longe de centros urbanos, áreas em que, áreas onde existe pouco saneamento básico, existe baixa coleta de esgoto, existe baixo índice ou baixa amplitude de água tratada, acesso à água tratada, se tem esgoto a céu aberto, se tem uma deficiência nutricional, esses indicadores eles tendem a ser maiores. Então, o gargalo do Brasil hoje, e podem pausar esse vídeo e fazer uma análise mental do que quais indicadores que nós temos no nosso dia a dia que afeta esse perfil de morbidade e mortalidade infantil e de adolescente. Então podemos perceber nitidamente que no Brasil o nosso maior gargalo é o Nordeste e a região Norte, por alguns dos principais pontos elencados nessa aula, neste momento. Ou seja, as políticas públicas elas tendem a ser ineficientes, as pessoas elas passam a ter elas não passam, na verdade, elas não têm acesso aos bens de consumo, aos bens de proveito essenciais, como saúde, educação e segurança. E isso reflete nesses indicadores. Em muitos locais e muitos estados da Federação Brasileira, ainda se prevalece algumas doenças crônicas, e que doenças essas podem ceifar no futuro a vida dessas crianças e desses adolescentes. Uma criança que cresce e se desenvolve desnutrida, ou com obesidade, ou com doenças crônicas, principalmente as doenças infecciosas, elas tendem a se tornar adultos doentes, e isso vai sobrecarregar na frente o serviço de saúde. Então nós observamos que uma política pobre ou ineficiente mantém essa perpetuação dessas doenças crônicas.
hã, a saúde mental e o bem-estar psicossocial da criança e do adolescente, a questão da inclusão, como que nós podemos fazer a inclusão? Parem e pensem um pouco. Como que se pode fazer a inclusão de uma criança portadora de algum transtorno que afete a sua saúde mental? Como que nós podemos preparar os profissionais de saúde para melhorar ou aumentar essa inclusão a crianças que são nascidas ou que desenvolvem algum transtorno mental? Como podemos propiciar a essas crianças ou a esses adolescentes um melhor bem-estar, principalmente na parte psicossocial, quando você observa que a família dessa criança ou a família desse adolescente são não são famílias, digamos, usuais, ou seja, a ausência do pai, a ausência da mãe, seja por mortalidade paterna ou materna, seja por criminalidade, seja pelas drogas, seja por qualquer outro motivo que venha a afetar esse ambiente familiar, digamos assim. Há alguns outros indicadores que também são essenciais nessa discussão é a cobertura vacinal e o acesso aos serviços, principalmente os serviços de atenção básica à saúde. A pandemia de Covid-19, eu vou tratar disso um pouco mais à frente, ela escancarou um problema que merece um certo cuidado para todos nós que somos hã, produtores de conteúdo ou pessoas que difundem, difusores de conteúdo. Porque hoje a rede social ela deu a liberdade e a voz para todas as pessoas. E eu não acho errado as pessoas terem a opinião. O problema é quando essa opinião ela começa a afetar o coletivo ou a coletividade. Nós não estamos falando de uma conversa que nós estamos tendo numa mesa, num almoço. Nós estamos falando de uma informação que é difundida nacionalmente e que muitas vezes transcendem as barreiras nacionais e são vistas fora do nosso país. Graças à Covid, aí eu estou colocando não na vantagem de ter tido uma pandemia, mas termos a pandemia para propiciar essa discussão. Vacinas, elas hoje são comprovadamente, elas aumentaram a nossa expectativa de vida. Obviamente que o calendário vacinal brasileiro, ele é referência para muitos países no mundo. E as vacinas que nós utilizamos no Brasil, como por exemplo a YD, que é a vacina para a febre amarela, que nós tomamos ali aos 9 meses de vida, salvo engano, aos 15 meses de vida, então entre os 9 e 15 meses de vida, salvo engano, ela é uma vacina que ela é produzida desde 1934, então essa vacina ela é muito antiga. Por que ela é muito antiga? Porque ela funciona. Então nós devemos sim sabermos de termos acesso à informação para saber como a vacina ela é feita, do que ela é feita, e ela não tem somente o micro-organismo ali, ela tem também outros adjuvantes, geralmente alguns meios líquidos que nos ajudam, que ajudam o nosso organismo a disponibilizar esse conteúdo vacinal dentro do nosso organismo. E caso tenhamos alguma alergia ou alguma intolerância a algum componente vacinal, devemos primeiro saber se nessa vacina tem, e assim, talvez, seria a única justificativa para que algumas pessoas sejam impossibilitadas dessa imunização, caso não exista nenhuma outra forma de imunização. Vou dar um exemplo. Na vacina da febre amarela existe, entre alguns componentes, que
é função do profissional de enfermagem, a função do profissional de saúde, perguntar à mãe, quando leva o recém-nascido para vacinar, se esse indivíduo, se essa criança tem alguma intolerância a algum componente do ovo. Porque caso essa criança tenha alguma alergia, e às vezes uma alergia grave, essa vacina pode desencadear uma reação alérgica grave, inviabilizando a vacinação. Para outros casos, simplesmente houve uma opinião, houve uma ideia, sem saber a quem isso interessa, muito cuidado, pois as vacinas, elas sim salvam vidas. A mortalidade infantil no Brasil, a taxa de mortalidade infantil no nosso país, ela reflete os óbitos de criança até 1 ano. E a gente observa que a taxa de mortalidade infantil ela tem declinado ano a ano. Isso se deve aos avanços no acesso à alimentação de qualidade, ao saneamento básico e às políticas de ação em saúde. Hoje, observamos que as taxas de mortalidade infantil no mundo, elas estão confinadas em maior número ao continente africano e ao leste asiático, principalmente a parte ali do Oriente Médio. Isso se deve porque, ao contrário dos avanços que o Brasil tem passado em muitos países africanos, não há saneamento, não há acesso à alimentação, nem à água potável e nem a uma saúde pública tão robusta quanto a nossa. Algumas causas diretas dessa queda histórica nas taxas de mortalidade infantil, elas incluem a melhoria no pré-natal, porque a um passado não tão longínquo, nem todas as pessoas tinham acesso e não era obrigatório, digamos assim, ao pré-natal. Hoje nós temos um acervo vacinal muito robusto para minimizar o risco de infecções. Nós temos acesso a medicações que hoje são disponibilizados gratuitamente pela rede SUS. E nós temos uma melhoria nas condições socioeconômicas. Alguns dados do SUS, principalmente a parte do SUS que trabalha com a parte de dados, com o departamento de informática do SUS, permite em quase tempo real monitorar essa evolução. A análise como a taxa de mortalidade se correlaciona com o índice de desenvolvimento humano. Ou seja, se nós aumentamos o índice de desenvolvimento humano, obviamente, durante esse aumento, também se reduz a mortalidade infantil, pois você garante à mãe o acesso ao pré-natal e uma gravidez de qualidade e um acompanhamento de qualidade, como você garante o acesso à criança às benfeitorias das políticas públicas de saúde. Existem alguns padrões que também são utilizados nessa discussão de indicador, né, que afeta o índice de desenvolvimento e que afeta a, a mortalidade infantil, são os padrões de mortalidade e os padrões de morbidade. Então, por exemplo, na adolescência, a morbidade, ou seja, a incidência de doenças ou condições ou situações, é marcada por questões como saúde mental, e aqui inclui TDAH, o autismo, a hiperatividade, o TEA, vamos colocar aí o transtorno do espectro autista, a não aceitação social, a depressão, a ansiedade. E hoje se discute muito que a depressão e a ansiedade, elas estão em
várias situações, né, mas em uma dessas situações, eh, como resultado da era digital e principalmente das redes sociais. A fiscalização de quem acessa e o que acessa, principalmente em uma criança, né, é função dos pais. Os pais devem fiscalizar o que a criança fiscaliza, o que a criança acessa. Não existe ainda de forma tão robusta uma política para as redes sociais, e com isso eu não estou querendo dizer que devemos regulamentar uma rede social dando a ela uma censura maior, mas não existe uma regulamentação de qual é a idade mínima para se acessar uma rede. Então muitos pais trabalham, são workaholic, né, trabalham diuturnamente, trabalham muito, numa jornada de trabalho cansativa, e que às vezes eles compensam a ausência do dia a dia com um celular e colocam um celular na frente dos olhos de uma criança. Então veja bem, é, vale destacar aqui que nós somos animais diurnos e o nosso organismo ele tem um ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano é um ciclo dia, ou seja, nós fazemos todas as principais atividades. Isso eu estou dizendo com relação ao nosso metabolismo ao longo do dia, e o nosso corpo, ao escurecer, ele se torna mais suscetível ao adormecimento, ou seja, o nosso corpo, à medida que a luz diminui, ele vai sendo, graças aos neurotransmissores produzidos pelo cérebro, levados ao sono. Imagine uma criança que às 10 horas da noite deveria estar dormindo, e ela tem na sua frente uma tela. E essa tela que nós estamos aqui de frente a ela, e vocês de frente ouvindo essa aula, essa tela ela produz e libera radiação ultravioleta. A mesma radiação ultravioleta proveniente do Sol. Radiação ultravioleta do tipo A, radiação ultravioleta do tipo B. E quando uma criança, e um adulto também, tá? Isso vale para todo, digamos, abre aspas, né, o animal humano. Mas quando uma criança coloca sobre sua frente uma tela emitindo radiação, aos, entre aspas, olhos do cérebro, ainda é dia. E essa criança não vai ter o corpo relaxado para descanso, para o sono. Então, naturalmente, a gente observa que crianças, quanto mais cedo se coloca a tela na frente das crianças, se tirar essa tela da frente da criança, ela se torna ansiosa, agressiva. Então, há essa discussão. Já no início da adolescência, principalmente com o início da vida sexual, as infecções sexualmente transmissíveis, elas se tornam condições de morbidade. Porque muitos adolescentes confundem a, o tratamento com cura. Ah, o HIV tem tratamento, então se tem tratamento eu vou ter cura, e acaba tendo práticas sexuais de risco e se contaminando. As lesões não intencionais, a automutilação, que pode até gerar o suicídio, mas aí o suicídio nós estamos falando da mortalidade, como decorrentes de acidente de trânsito, então, ali no final da adolescência, início da fase adulta, né? O adolescente pega a moto ou o carro sem habilitação, mistura álcool e direção, ou amigo que está dirigindo alcoolizado com adolescente que saíram de uma festa. Essas condições elas são mais prevalentes nesse grupo etário. Já os padrões de mortalidade, eles estão relacionados a causas mais externas, como acidente de trânsito, violência interpessoal, seja o homicídio, seja o suicídio, e os valores e até mesmo a tipificação, né, ou seja, os tipos de mortalidade variam significativamente entre crianças
e adolescentes. Temos a gravidez precoce e clinicamente não existe um dia, um momento ótimo para a gravidez. Toda gravidez ela é de risco para o bebê ou para a mãe. Se mais velho, a mulher, ela tende a ter mais predisposição, o bebê tende a ter mais predisposição a doenças genéticas pela idade materna. Quanto mais precoce, o organismo materno não está completamente desenvolvido para sustentar uma gravidez. Isso pode levar à morte da mãe ou do bebê ou de ambos. Embora a gravidez precoce, diga-se de passagem, não seja uma causa direta de morte. Mas a gravidez precoce ela contribui para riscos elevados de complicações maternas e neonatais, principalmente quando nós nos referimos ao nascimento prematuro. As doenças crônicas são prevalentes tanto para criança quanto para adolescente. E, por um lado, se nós aumentamos a nossa expectativa de vida, a crescente prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, porque nós não temos uma educação alimentar saudável, a mãe, quando não passou por um pré-natal correto, ou uma mãe diabética, uma mãe que se tornou diabética, a criança tende a herdar o diabetes, ou nascer com, ou desenvolver de forma mais predisposta ao longo da vida. Isso impacta a saúde de futuros jovens. Tá? Então, hoje, ao contrário de 15, 20 anos atrás, não se observa tanto as crianças brincando ativamente para a prevenção das doenças crônicas. Então, hoje as crianças elas tendem a ficar mais reclusas ou a fazer atividades mais paradas, principalmente usando os jogos digitais ou usando os mecanismos digitais para criar uma relação. Mas é uma relação vazia, digamos assim. Então, hoje, as doenças crônicas ou os agravos crônicos não transmissíveis tendem e estão aumentando gradativamente e tendem a gerar um adulto também doente. Existem alguns determinantes sociais da saúde que começa a discussão da água potável e do saneamento. Crianças que crescem nos primeiros 6 anos com alguma doença infecciosa e tem como curso principal causar anemia, essa criança ela pode ter prejuízos cognitivos futuros. Então, muitas vezes, quando nós temos um adolescente ou um adulto que tem um baixo nível cognitivo, às vezes nós estigmatizamos esse adulto, esse adolescente, com palavras às vezes ruins e difamatórias, sem às vezes fazermos uma anamnese e buscarmos evidências de que, muito provavelmente, essa criança ela não conseguiu se desenvolver ou crescer num ambiente com alimentação saudável, frutas, legumes e alimentos animais como carne, água potável e saneamento. Hoje, o Brasil ainda em 2026 se discute o saneamento básico, ou seja, a água potável não é um bem para todos e o saneamento básico não é um bem para todos. Ainda existe uma discrepância muito grande e muito significativa na distribuição e no acesso à água potável e no saneamento. Então, os órgãos públicos eles deveriam ter um olhar mais criterioso para a implementação de políticas públicas voltadas para alimentação, para água e para saneamento. Mas também devemos discutir o ambiente onde essas crianças crescem. Então,
de forma provocativa, a imagem que está localizada no centro da tela, ela mostra criança e até mesmo alguns poucos adolescentes num ambiente onde o seu crescimento e o seu desenvolvimento não será propício. Esse ambiente não irá permitir essa criança ou esse adolescente o acesso a um saneamento de qualidade nem a uma alimentação de qualidade. Ou seja, esse indivíduo ele viverá sempre à margem de uma sociedade bem estruturada. E a pobreza, né, e aí a pobreza ela afeta qualquer momento do seu crescimento, ela afeta a criança, o adolescente, o adulto. Mas um adulto pobre, que vou criar uma provocação, que se tornou pobre na fase adulta, mas que cresceu e desenvolveu bem, a pobreza na fase adulta, para ele, nessas condições listadas aqui, ele terá pouco impacto. Mas a pobreza infantil, quando associado a essa pobreza, vem se somado a desnutrição, os riscos ambientais, isso irá afetar de forma significativa e para o resto da vida o desenvolvimento dessa criança. Então, muito dos baixos níveis ou dos baixos índices cognitivos que nós temos encontrado no Brasil, principalmente em crianças, pode também ser colocado numa conta e gerar essa discussão saudável. Pode-se discutir que os baixos níveis cognitivos de muitas crianças ao redor do Brasil podem ter sido gerados ou ter como condição a desnutrição, ou seja, o crescimento na desnutrição. E a desnutrição, vale lembrar, ela não fica restrita só à questão cognitiva. A desnutrição ela afeta a nossa imunidade, ela afeta a nossa resistência, nos predispondo mais a doenças infecciosas que podem também aumentar a mortalidade infantil. Então, a pobreza e a desigualdade social comprometem a saúde de crianças e adolescentes. A pobreza e a desigualdade social, elas resultam em desnutrição. Elas são provocadas pelo acesso limitado à educação, ou elas não têm tanto proveito na educação quando é ofertada, e maior exposição a riscos ambientais. E nesses riscos ambientais eu colocarei também o risco social. Isso leva à morbidade, ou seja, isso leva ao aumento das doenças, e isso leva também ao aumento da mortalidade infantil. E as políticas públicas de saúde, elas devem criar alternativas e criar métodos eficazes para superar esses desafios. E uma das formas desses desafios serem superados é com políticas públicas integradas, ou seja, integralidade e equidade, ou seja, dar acesso a todos o acesso, mas tratar essas pessoas de forma diferente. Existem também alguns determinantes ambientais que impactam na saúde. Poluição e saneamento. A poluição do ar e da água, assim como o saneamento básico, de forma inadequada, comprometem a saúde. E o saneamento básico não é só colocar água e esgoto dentro de uma tubulação. Para além dele estar canalizado, ele deve ser tratado. O esgoto ele deve ser tratado para gerar menos resíduos nocivos que impactam o ambiente. Isso compromete a saúde. Isso leva a doenças respiratórias, não a água e esgoto, mas, por exemplo, a poluição ou viver em áreas poluídas, como áreas onde tem queimas, indústrias, trânsito muito intenso. Essas doenças respiratórias que podem ser agravadas ou até mesmo desenvolvidas, asma,
o acesso a alimento sem saneamento do alimento, né, o saneamento do meio, como a gente diz, pode levar a doenças digestivas como diarreia, isso aumentar e agravar o quadro de desnutrição e, no fim, afeta o bem-estar físico, mental e social. Ah, as substâncias tóxicas e seus impactos, né? A exposição a substâncias tóxicas como agrotóxicos e metais pesados causam danos neurológicos e endócrinos, impactando o desenvolvimento infantil. A discussão dos agrotóxicos, elas são interessantes porque hoje, no mundo, existem agrotóxicos que geram um impacto praticamente zero no ambiente e, consequentemente, no ser humano. O problema é que a política pública de agrotóxicos no Brasil ela é muito antiga. A política pública de agrotóxicos no Brasil, por ser muito antiga, ela não permite a introdução de agrotóxicos novos que são mais tecnológicos. E quando eu digo agrotóxico, é tóxico para o inseto. Isso pode ser feito não pela aplicação de uma substância química, mas também a utilização de controles de inseto praga por outros agentes biológicos, com impacto praticamente zero, com o uso de defensivos de origem animal, que são transgênicos. Mas a política de agrotóxicos no Brasil, por ela ser muito antiga, ela permite a utilização apenas das substâncias químicas antigas, que já são mais do que comprovadas que causam problemas à saúde. Só que como nós temos uma classe política omissa para qualquer lado do espectro ideológico, sem aqui fazer apologia a nenhum dos dois lados, ninguém quer mexer nesse vespeiro. Então há a necessidade de se criar uma nova política pública para o uso de agrotóxicos, seja ele de qual classe for, a fim de que a gente tenha a utilização de substâncias que vão provocar impactos zero sobre a saúde da população. A política do uso dos garimpos, né, ilegais, né, garimpo ilegal, um dos problemas da ilegalidade é que a ilegalidade não passa por uma fiscalização. Então, muitas áreas de extração mineral, esses entes donos desses garimpos ilegais utilizam um arsenal químico muito intenso. Como nós não temos saneamento, nenhuma política de saneamento e tratamento de água e esgoto saudáveis, essas substâncias elas são lançadas no curso d'água e quando as pessoas ingerem essa água ou alimento regado por essas águas, esses metais pesados eles podem causar danos neurológicos e endócrinos muito significativos, impactando o desenvolvimento infantil. Existe uma outra questão, né, da violência como determinante social. A violência em suas formas físicas, psicológicas e sexual são tipos de violências sociais. E elas, tanto a física, a psicológica quanto a sexual, em todas as etapas de vida, mas principalmente na criança e no adolescente, são fatores que influenciam a saúde. E essas violências sociais, elas atuam como um determinante social e ambiental. Elas moldam negativamente o desenvolvimento e o bem-estar da criança e do adolescente. E a exposição a ambientes violentos compromete a segurança e a estabilidade necessária para um crescimento saudável e esse comprometimento afeta diretamente a trajetória de vida da criança ou do adolescente. Seja numa questão psicossocial, seja afetando a tomada de decisão que essa criança ou esse adolescente terá ao longo de sua vida. E essa violência sexual, desculpa, essa violência social, ela impacta na saúde mental juvenil. Então a exposição à violência está intimamente ligada a sérios problemas de saúde mental. Jovens podem sofrer depressão,
transtorno de humor, podem sofrer da ansiedade, podem sofrer transtorno do estresse pós-traumático, uma condição desencadeada por eventos traumáticos. E esses quadros exigem intervenção integral e apoio psicossocial. Por isso a necessidade de uma equipe multiprofissional para lidar com esses pontos de interesse público e coletivos, digamos assim. Existem alguns protocolos, né? Alguns protocolos de uma equipe interdisciplinar que atuam nesse desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. E esses protocolos, por exemplo, a terapia da fala, esses protocolos interdisciplinares são diretrizes estruturadas que integram a atuação de múltiplos profissionais e setores para otimizar o cuidado da saúde. Ou seja, não só prevenindo, como também diagnosticando precocemente e minimizando os estragos ou os danos que esses problemas todos listados até o momento possam ah, repercutir na saúde da criança e do adolescente. Então, esses protocolos interdisciplinares, eles garantem uma abordagem coordenada e eficaz de condições complexas, como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a sua implementação, ou seja, a implementação desses protocolos, é crucial para a integralidade da atenção, ou seja, dar para todos o acesso a essa atenção. Um exemplo desses protocolos está ligado à prevenção da obesidade infanto-juvenil. Então, por exemplo, avaliação multiprofissional, nutricionistas, médicos, psicólogos, eles avaliam o paciente para o diagnóstico e para as causas. Um plano, com base nessa avaliação, um plano de intervenção integrado é elaborado, visando orientar a mãe e a criança, a mãe ou adolescente, a uma educação alimentar ou uma reeducação alimentar. A atividade física, o suporte psicológico são cruciais para esse plano de intervenção integrado. E o objetivo dessa avaliação, dessa elaboração desse plano, é o monitoramento e os ajustes ao longo dessa intervenção. Ou seja, com base na intervenção da educação alimentar, da atividade física, do suporte psicológico, você avalia, com um acompanhamento contínuo, e faz alguns ajustes para garantir a eficácia desse protocolo interdisciplinar. Na saúde mental também temos alguns protocolos. Então cabe à equipe multidisciplinar identificar de forma precoce esses indicadores. E assistentes sociais observam sinais de alerta e encaminham os casos suspeitos para um serviço de apoio, seja só seja família criança, família adolescente ou só o adolescente. Essa identificação precoce, ela vai ajudar o profissional ou a vários profissionais, psicólogos, psiquiatras ou assistentes sociais, a realizar um diagnóstico e um plano de tratamento individualizado. Essa avaliação auxilia na intervenção integrada, ou seja, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, eles vão avaliar a necessidade das terapias, a necessidade das medicações, a necessidade do suporte social por meio de outras entidades. E sempre essa terapia, essa medicação, esse suporte terão um acompanhamento contínuo da rede de apoio. Toda essa intervenção, da mesma forma que foi discutida na obesidade infanto-juvenil, ela deve ser monitorada e reavaliada para que a criança ou adolescente não fique ad eterno com o uso de uma medicação, com o uso ad eterno de uma terapia, e tem um momento único para ser aplicada, tem uma proposta única de ser utilizada. Então, esse monitoramento ele ajuda nesses ajustes que vão ser feitos periodicamente no plano de tratamento para garantir a eficácia e o bem-estar do adolescente, a fim de que, somado aos esforços de todos os entes da saúde,
possa-se ter uma integração e uma equidade das ações prestadas. Agradeço a vocês por estarem até o momento. Bons estudos. Não se esqueçam de ler os manuais, os protocolos e até a próxima. Muito obrigado.